Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veremos hoje o algoritmo simplex. Este algoritmo foi criado durante a década de 40, no período da Segunda Guerra Mundial, pelo George Dantes. Também é conhecido como o pai da programação linear. Então, vamos para o método, ou algoritmo, né? Vamos para o nosso exemplo clássico, onde queremos maximizar 4x1 mais x2 e temos nas linhas duas restrições, horas homens e horas máquinas, tá ok? Lembrando que nós temos matriz tecnológica, conjunto de possibilidades, limitações, variáveis de decisão e função objetiva. Pessoal, conforme eu comentei com vocês, este ainda não é um rigor matemático que adota-se para escrever artigos. Também qualquer relatório científico em pesquisa operacional, devemos sempre trabalhar com rigor matemático. Comentei com vocês que é necessário transformar esta forma aqui na forma padrão do simplex. Primeiro passo, pessoal, nós temos aqui em cada linha restrições. Devemos transformar essas restrições em equações, ou seja, essas inequações em equações. Para tal, basta adicionar variável de folga, tá, ok? E um outro passo é que a função objetivo nós vamos transformá-la. De que forma? Passar os coeficientes para antes do sinal de igual, ou seja, ficará z menos 4x1 menos x2. Avançando, nós temos o quadro do simplex. Nós temos aqui a coluna variáveis básicas, coluna das variáveis de decisão e as colunas das variáveis de folga, tá ok? VB, variáveis básicas. Nessa primeira linha nós registramos as variáveis de decisão e as de folga. Na coluna VSM nós colocaremos os valores do segundo membro, que são as limitações. E na última linha aloca-se os coeficientes transformados da função objetiva. Ok? Então, pessoal, nós temos aqui o nosso quadro, onde em cada linha preenchemos com os valores das equações, dessas equações aqui anteriores, tá? Formando nossa primeira iteração. E aqui na última linha nós temos os coeficientes da função objetivo transformados, tá ok? Bom, pessoal, este primeiro quadro representa como o simplex. Este simplex aqui que estamos trabalhando agora, ele só funciona para restrições de menor ou igual, tá ok? E basicamente o simplex ele investiga os pontos extremos de cada extremo do gráfico, ou seja, o simplex ele varre cada ponto. Nós temos aqui graficamente esse exercício, nós temos aqui o ponto 0, ponto 1, ponto 2 e ponto 3. O algoritmo simplex varre cada extremidade. Desse ponto ele vai para o ponto mais próximo, desse ponto mais próximo para o segundo, e não necessariamente o método varrerá cada ponto extremo, tá ok? Vamos agora para o exercício. Nós temos agora a nossa primeira iteração. Nós podemos ler aqui as variáveis básicas estão na base, onde folga 1 vale 18 e folga 2 vale 12. Nós devemos escolher uma variável que entra na base. A variável que entra na base, ela pertence ou à coluna x1 ou à coluna x2, que são as nossas variáveis de decisão, tá ok?
Ou seja, a variável que entra na base significa que produziremos essa variável. E a variável que sai da base, que pode estar na linha F1 ou na linha da folga 2, significa o seguinte, que aquela variável que entra na base tomará lugar de uma variável de folga, ou seja, aquela folga será totalmente consumida. A variável, ou seja, a coluna dos vetores de decisão que entra na base é aquela que tiver o valor mais negativo de forma absoluta, porque nós queremos maximizar. E a variável que sai da base é pelo menor rativo. 18 por 9, 2. 12 por 3, 4. Portanto, sai da base a variável de folga 1. Toda essa coluna é chamada de coluna pivô. Toda essa linha é a nossa linha pivô. E este aqui é o nosso elemento pivô. Na próxima interação, nós devemos ter todos os elementos dessa coluna, exceto o elemento pivô, iguais a zero. Onde, sendo o elemento pivô, na próxima interação, deverá ter valor 1. O que nós faremos? Dividiremos toda a linha F1 por 9. Então, F1 sai e entra X1 na base. Então, nós temos agora essa nova linha aqui. Tá ok? Significa que nós produziremos X1 igual a 2, usando totalmente a folga 1. Olhando para essa linha agora, nós devemos zerar os demais elementos dessas linhas associadas a essa coluna X1. Tá ok? Eu quero zerar 3 aqui. O que eu faço? Multiplicaríamos toda essa linha aqui por menos 3. E somaremos com essa linha aqui. E para zerar menos 4, multiplicaremos toda essa linha aqui por mais 4. E somaremos com a de baixo, com a linha de f de x. Obteremos esses valores aqui. Tá ok, pessoal? Bom, qual variável agora vai entrar na base? Bom, nesse caso aqui nós podemos escolher que a variável que entra na base será a variável x2, ok? Bom, pessoal, agora nós temos que escolher uma variável para entrar na base, porque eu sei que o algoritmo ainda não parou, ou seja, não chegou na última iteração, porque ainda há valores negativos nas colunas das variáveis de decisão. Tá ok? Quem agora entra na base será a coluna x2. Sai da base o menor ratio. 2 que divide 1 sobre 9 e 6 que divide 2 terços. Tá ok? Bom, qual será o nosso menor ratio nesse caso? Bom, 2 que divide 1 sobre 9, nós teremos 18. 6 que divide 2 terços, nós invertemos a matriz, dá 18 por 2 que dá 9. Então, nós temos aqui que essa linha F2 nos fornece o menor ratio. Então, sai F2 da base e entra X2. Então, essa linha será a nossa linha pivô. Esta aqui, a coluna pivô. E este aqui, o nosso novo elemento pivô. Então, relembrando que todos os valores da coluna X2 devem ser zero, exceto o elemento pivô, que deverá ter valor igual a 1 na próxima iteração. Dividiremos toda essa linha aqui por 2 terços. Teremos essa nova linha aqui, que significa o seguinte, x2 igual a 9. Agora, nós devemos zerar todos esses elementos aqui. 1 sobre 9, multiplicaremos toda essa linha aqui por vezes menos 1 sobre 9. E vamos somar com essa linha x1 aqui. Obteremos x1 igual a 1,
fazendo a mesma coisa agora, onde multiplicaríamos toda essa linha aqui, x2, por mais 5 sobre 9. E somaríamos com essa linha de f de x. Obteremos assim 0 e 0 nos vetores das colunas x1 e x2. Tá, ok? Cessou o algoritmo porque não há nenhum valor negativo nos vetores das variáveis de decisão. Tá, ok? Não há folga, usamos completamente ambos os recursos. Produziremos x1 igual a 1, x2 igual a 9, gerando um lucro máximo de 13 reais. Outra informação importante, pessoal, que aqui nós temos os respectivos duais, ou seja, se aumentarmos a disponibilidade do recurso folga 1 em 1 unidade, o lucro aumentaria em 0,16 centavos. E se aumentarmos a disponibilidade do recurso folga 2, o lucro aumentaria em 5 sobre 6 centavos, tá, ok? Daria aproximadamente aí em torno de 0,83 centavos, tá, ok, pessoal? Bom, esta foi nossa aula sobre o método simplex ou algoritmo simplex. Bom, uma informação: e se por acaso tivesse valor positivo aqui? Isso aqui, pessoal, significa cessou o algoritmo porque não tem valor negativo nas variáveis de decisão, ou seja, nas colunas das variáveis de decisão. Isso aqui significa custo reduzido, ou seja, se fôssemos obrigados a produzir pelo menos uma unidade de x2, o lucro reduziria em R$ 5. Até a nossa próxima.